Meus irmãos, eu fiquei perguntando ao Senhor, né? Qual é a parte da palavra, qual é a porção da palavra que eu deveria compartilhar nessa noite. E, de novo, eu tenho como uma palavra fresca, que eu gostaria de também compartilhar com os irmãos. É uma palavra que nós temos conversado muito e falado muito desde dezembro do ano passado, que foi quando nós recebemos uma palavra como uma palavra específica para o ano de 2025, uma palavra profética para o ano de 2025. Nós cremos que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, ela se renova a cada manhã, todos os dias o Senhor tem a porção do dia para derramar sobre nós, mas nós cremos na palavra da profecia, porque nós cremos nos direcionamentos que Deus nos dá. Nós sabemos que Deus é um Deus de estações, estações que começam, estações que duram, tem um meio, tem um fim. E nós cremos mesmo que para cada ano traz consigo as suas características, traz consigo as oportunidades, traz consigo o que vai acontecer para aquele ano. E o nosso Deus, só Ele sabe, porque nós só sabemos o que estamos vendo hoje. Nós estamos hoje na metade do mês de janeiro, né? E nós só sabemos o que aconteceu do dia 1º até aqui, nós vemos o que está diante dos nossos olhos hoje. Porém, o nosso Deus, Ele sabe desde o começo desse ano. E Ele já sabe o que vai acontecer no final desse ano, porque nós temos uma visão limitada do que está diante dos nossos olhos, mas o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Então, Ele é o Senhor do ontem, Ele conhece o nosso hoje e tem a plena ciência do que vai acontecer amanhã e até a eternidade. Então, essa eternidade, esse plano perfeito de Deus, ele acontece na nossa vida se a minha vida estiver nas mãos dele. Por que que nós falamos tanto que precisamos descansar, confiar, que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Sem fé é impossível, né, você agradar o coração de Deus. Importa que aqueles que o buscam, que aqueles que se aproximam de Deus, creiam que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Ou seja, se eu não tenho fé, eu não tenho como me relacionar com esse Deus. E o que implica esta fé? É a fé em eu saber que a minha vida, do dia que eu entreguei para Jesus, tudo que aconteceu até hoje, o meu presente e o meu futuro está nas suas mãos. Então, se Ele é o Deus do ontem, hoje e que é eternamente, minha vida está nas suas mãos, eu não tenho nada que temer. Tudo o que acontece, seja do meu agrado ou não seja, me deixe feliz ou não me deixe muito feliz, seja doença ou seja espada, seja um caminho onde eu passe pelo fogo ou eu tenho que atravessar as águas. No final, vai cooperar para o meu bem. Por quê? Porque as minhas mãos estão nas mãos do Senhor. Por quê que no final vai dar certo? Porque isso é que a palavra de Deus diz. E o que guia a nossa vida, o que norteia a nossa vida não é mais as coisas que nós vemos, mas sim naquilo que nós cremos. E em que nós cremos? No que a palavra de Deus diz. Então, a palavra liberada, alinhada com um coração que crê, e a palavra profética, que se torna uma palavra rema, alinhado com eu estar no centro da vontade de Deus, e em que tudo isso resulta? Resulta em os céus descerem na terra e a vontade do céu ser feita na terra. Porque é isso que Jesus nos pediu para a gente orar. Pai, né? Pai nosso que estás nos céus, nós santificamos o teu nome. Venha o teu reino e faça a tua vontade aqui na terra, como a tua vontade é feita nos céus. Então, nós cremos que somos guiados pela palavra da profecia. No final desse ano, nós recebemos essa palavra, que não é uma palavra direcionada só para a nossa denominação. Por quê? Porque eu já recebi de várias outras denominações, de vários outros pastores, várias outras mensagens dizendo que 2025 é um ano da restituição. 2025 será o ano da restituição.
em muitas vezes na palavra de Deus, nós vemos o Senhor falando de restituição. Nós vemos o Senhor falando, como fala lá em Zacarias, que ele diz: eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então, várias vezes, aí lá em Levítico, ele dá instruções claras sobre o povo de Israel, para aqueles que cometiam, que quebravam a lei, que quebravam os mandamentos, porque os mandamentos não são só 10, os mandamentos são mais de 360 mandamentos. Então, dentre toda aquela estrutura de regras e de leis que o Senhor deu para o povo, existia a lei da restituição. Para aquele que perdesse, para aquele que tirasse algo do seu irmão, uma vez descoberto, ele deveria devolver 2 vezes mais e ainda acrescentar um quinto, né? Então, dependendo do que foi tirado, dependendo do que foi roubado, dependendo do que foi perdido, a restituição, ela não é só de um. Por exemplo, você perdeu essa caneta, ok, outra caneta te é devolvida. Não, na matemática de Deus, se você perdeu essa caneta, você será restituído de 2 canetas e ainda você vai, em alguns casos, ser acrescentado algo a mais, um plus a mais. Então, essa é a matemática de Deus, essa é a regra do reino dos céus. Então, eu queria meditar com os irmãos aqui, Zacarias 9, versículo 12. Diz assim, Zacarias 9, 12, fala: voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje eu vos anuncio que vos restituirei em dobro. Essa é uma palavra específica de Deus, é uma das palavras que nos guia para a gente crer que esse ano de 2025 começou já sendo um ano de restituição para a Igreja de Jesus. Para a Igreja de Jesus. E eu queria falar sobre apenas um sinal de que Deus vai restituir para a tua vida aquilo que por acaso foi perdido, aquilo que foi roubado, aquilo que te foi tirado, aquilo que ficou esquecido, aquilo que foi morto, aquilo que foi apagado, aquilo que foi abafado, aquilo que muitas vezes, sem que você quisesse, as situações da vida te levaram para muito longe do que era um sonho, do que era um propósito. Você, em algumas coisas, pode ter começado bem, mas as dificuldades, as lutas, as ciladas, as armadilhas te tiraram daquele propósito. As lutas, as ciladas, as armadilhas, as perseguições, as dificuldades te levaram para longe daquilo que era o propósito de Deus. Irmãos, eu creio que a palavra do Senhor, também para este grupo nessa noite, é que o Senhor diz: eu vou te restituir. Eu vou te restituir. O que é que significa o ser prisioneiro da esperança? Significa que nós não desistimos, mas nós permanecemos. Mas eu quero te dizer uma coisa: essa esperança não é só para a vida eterna. A esperança que nós carregamos não é de um dia cessar os nossos sofrimentos, as nossas dores e só desfrutarmos das bênçãos do Senhor, de toda a glória de Deus, de toda a sua riqueza lá na glória. O Senhor também tem porções para nos entregar ainda nesta terra. O Senhor tem porções para entregar nas tuas mãos ainda nesta vida. Porque é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que aquele que deixar pai, mãe, amigos, irmãos e bens por amor dele, nesta vida ainda receberia 100 vezes mais e por cima a vida eterna. Ou seja, as bênçãos do Senhor, os presentes do Senhor, a recompensa do Senhor não é só para uma vinda, para a vida vindoura, lá da eternidade, só o dia depois que Jesus voltar. Não, irmãos, o que o Senhor está dizendo para nós é que Ele tem coisas para nos entregar, para nos devolver ainda nesta vida. Por quê? Porque Ele precisa de recursos, de nos entregar recursos dos céus para poder cumprir o propósito. Sem que eu tenha o recurso do céu, eu não consigo realizar coisas espirituais. Eu não consigo fazer nada para Deus, porque tudo que se trata de reino de Deus é espiritual.
mas eu não consigo realizar nada para Deus com recursos naturais. Eu não consigo realizar nada para Deus sem os recursos espirituais. E esses recursos espirituais, eles englobam muitas coisas. Os recursos espirituais, eles englobam unção, eles englobam presença de Deus, eles envolvem poder de Deus, poder do Espírito Santo, eles envolvem dons especiais distribuídos pelo Espírito Santo, mas eles envolvem pessoas, eles envolvem recursos, envolve dinheiro, envolve lugares, envolvem estruturas, envolve acesso, envolve contatos, envolve conexões. Então, tudo isso são recursos que Deus ele quer entregar nas mãos dos seus filhos para que o propósito dele se cumpra na terra. Para que o propósito do Senhor, aquilo que é o seu chamado, se realize na terra. Ah, pastora, mas eu nem sei exatamente para que é o meu chamado. Eu só gosto de orar, eu gosto de interceder, eu gosto de estar com os irmãos. Meu irmão, eu quero te dizer que você foi chamado para cumprir o ID de Jesus. Porque este envio de Mateus 24, Mateus 28, esse envio, ele é para todo aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Todo aquele que o recebeu, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E para esses ele lhes deu o poder e ele nos enviou. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele nos prometeu o quê? Estar conosco, nos dar poder, poder para expulsar demônios no seu nome, poder para curar enfermos, poder para ressuscitar mortos, poder para tocar em serpentes e não sermos picados. Se formos picados, não seremos mortos. Esse é o poder que o Senhor designou e delegou para a igreja. Mas aí, quando a gente lê, ide por todo mundo e pregar o evangelho, então a gente acha que se eu não for enviado, se eu não sair da minha cidade, se eu não sair da minha vizinhança, se eu não sair do meu país, eu não tenho que pregar o evangelho porque Deus não me enviou. Não, a criatura que está do seu lado, aquele não crente que está perto de você, o seu vizinho, o motorista do ônibus, o motorista do táxi, o chefe no trabalho, o colega do trabalho, o colega da escola, os parentes que foram se achegando através do casamento de um filho e de uma filha, todos esses que não conhecem Jesus, eles são toda criatura. E eles precisam ouvir de Jesus. Eles precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Então, eu creio, meus irmãos, que nós estamos vivendo, hoje nós participamos do tempo da última colheita na terra. É a última colheita de almas que essa terra vai ver. Nós estamos realmente nos aproximando dos últimos dias. É como se realmente o ponteiro... Eu também ouvia essa mensagem desde que eu era criança. Mas só que essa mensagem ela era seguida de sinais. Todas as vezes que a gente ouvia falar da volta de Jesus, todas as vezes que a gente ouvia falar do arrebatamento, todas as vezes a pergunta era a mesma: quando será? Mas quando será o dia da volta de Jesus? O próprio Jesus nos instruiu dizendo: quando vocês enxergarem os sinais, quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, fome, peste, terremoto, doenças, pestes, coisas espantosas, grandes sinais nos céus. Quando vocês ouvirem falar dessas coisas, vocês fiquem o quê? Espertos, porque o fim está próximo, mas ainda não é o fim. Então, irmãos, de todas essas coisas que Jesus citou e que eu acabei de falar aqui, quantas delas nós ainda não ouvimos falar ou não vimos imagem, que seja na internet, que seja um vídeo no WhatsApp, no YouTube, pelo Instagram? Quantos sinais desses você já não viu hoje? Aí eu te pergunto, irmão, falta algum sinal desses que Jesus citou, de a gente enxergar? De fome, peste, terremoto, guerras, nação contra nação, reino contra reino, coisas espantosas, grandes sinais nos céus, pais contra filhos, filhos contra pais, a iniquidade multiplicada, o amor das pessoas esfriado, as igrejas sendo transformadas em palcos de egocentrismo, onde os fariseus de hoje são esses que eram os mesmos da época de Jesus, porém hoje eles têm umas novas vestes,
novo discurso, nova fala, mas eles continuam sendo do mesmo grupo de fariseus que Jesus disse que um dia, quando chegasse diante do Senhor, ele diria: se aparte de mim, porque eu não conheço vocês. Que são os religiosos, aqueles que só adoram o Senhor com palavras bonitas, de lábios, mas não existe verdade na vida, não existe prática, não existe amor genuíno, não existe santidade, não existe intimidade, não conhecem o Senhor. Esses, quando chegarem lá, eles dirão: mas Pai, mas Senhor, no teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preguei, eu evangelizei, eu cantei. E ele vai dizer: você pode se afastar, vá para outro lado, porque eu não te conheço. Por que que Jesus vai dizer isso? Porque o que Jesus está buscando de mim e de você hoje é intimidade. É intimidade, é nós termos olhos espirituais para conhecermos os sinais dos céus. É que o Senhor quer distribuir para nós, para mim e para você, nessa noite. É sensibilidade espiritual, é olhos abertos, é mente atenta, é espírito de discernimento para a gente compreender os sinais, para a gente não ser enganado, para a gente não ser envolvido com tanta mistura do evangelho, com o nome de ser Jesus, com o nome de piedade, mas o Senhor está longe. Então, irmãos, nessa noite, eu creio que o Senhor quer restituir em nós, restituir nos grupos que buscam a Ele de todo o seu coração, nos restituir a sensibilidade, nos restituir a fé, nos restituir a pureza espiritual, a santidade espiritual, de dizer: Senhor, eu sei que aqui o Senhor está, mas eu sei que isso não tem o Senhor. E às vezes, irmãos, hoje em dia as pessoas querem empurrar para a gente goela abaixo, dizendo: não, mas tem um jeitinho. Não, mas pensa bem. Mas eu acho que você está sendo muito exigente, eu acho que você está sendo radical, eu acho que não é bem assim, eu acho que tem que respeitar a opinião do outro. Irmãos, eu quero dizer, não se trata da minha opinião e nem da sua opinião e nem da opinião de ninguém. Se trata do que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, e o Senhor não negocia a sua palavra. É tanto que está escrito: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, a palavra de Deus, ela é inegociável. Inegociável. O nosso Deus é um Deus de santidade desde o começo. Ele sempre tentou comunicar para o seu povo que ele é um Deus santo. Então, ele dizia: guardem os meus mandamentos, ouçam a minha voz, prestem atenção no que eu estou orientando para vocês, porque eu sou santo. Não existe outro além de mim, não há Deus além de mim, não adorem outros ídolos, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, não se contaminem com os costumes da terra, não se juntem. O Senhor o tempo inteiro falava: não façam, não negociem, não se misturem, porque eu sou santo, meu nome é santo. E, irmãos, é a única coisa que nós sabemos que existe hoje na Terra, que nós praticamos na Terra, que é praticado no céu e será praticado para a eternidade, que é os anjos, os arcanjos, os serafins e os querubins e os 24 anciãos e toda a igreja que clamam constantemente: Santo, 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 Santo é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, louvado seja o nome do Senhor, que hoje eu e você podemos abrir a nossa boca, levantar as mãos santas, mãos limpas e dizer: Santo, Santo é o nome do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para vocês, irmãos, em nome de Jesus, o Senhor quer restituir nesse ano de 2025, a alegria da salvação. O Senhor quer restituir e renovar o teu chamado. O Senhor quer restituir e renovar os teus sonhos. O Senhor quer restituir e renovar os teus projetos. Ele quer dizer que aquilo que Ele colocou no teu coração há tantos anos atrás, há tanto tempo atrás, quando você o conheceu, não foi engano do seu coração. O Senhor depositou e Ele tem um tempo para cumprir. E daí a gente começa com tanta alegria, com tanta paixão, com tanto entusiasmo, com tanta sinceridade, com inocência espiritual. E daí nós somos muitas vezes frustrados, decepcionados pelas pessoas.
mal compreendidos, muitas vezes repreendidos, muitas vezes rejeitados, muitas vezes mal interpretados, e a gente acaba o quê? Se escondendo, a gente acaba o quê? Camuflando aquilo que o Senhor deu. Mas eu quero te dizer que nessa noite o Senhor te diz, Ele te encontrou. Um exemplo de alguém que foi achado, é o exemplo de Eliseu. Eliseu estava lavrando, Eliseu estava trabalhando, quando Elias passou e jogou sobre ele o manto. Jogou sobre ele o manto. Irmão, o que significa você receber? Você não está nem procurando, você está concentrado em algo que você está fazendo, e daqui a pouco você recebe algo que o Senhor te joga. Se Deus passar e jogar o manto sobre você hoje, diga amém. Senhor, eis-me aqui. Eu quero propósito. Eu quero seguir a palavra da profecia. Senhor, eu quero, eu vou. E Elias não falou nada, não deu nem explicação, porque era espiritual, era totalmente espiritual. As coisas de Deus são espirituais, não são naturais. Não tente compreender tudo com olhos carnais, que não vai dar certo. Você precisa ter olhos espirituais para entender as coisas espirituais. Mas Elias falou para ele, Eliseu, você sabe o que que te aconteceu? Ele falou, tá bom, eu sei, eu entendi, mas por favor, me deixe lá abraçar o meu pai e a minha mãe e despedir dos meus familiares e eu vou voltar. Então Elias falou para ele, vá e volte. Vá e volte. Eliseu foi, se despediu e provavelmente ele deve ter contado lá para os seus pais, para os seus familiares, olha, eu acabei de receber um chamado missionário. Eu acabei de ser convidado para trabalhar no reino do Deus Todo-Poderoso, então eu não trabalharei mais com bois. Eu não vou mais lavrar a terra. Eu não vou mais construir coisas para essa vida. Eu não vou mais acumular coisas para essa terra, porque agora eu vou estar a serviço do Senhor dos Exércitos. E ele seguiu Elias. Ele seguiu Elias, e Elias era um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Eliseu já conhecia, obviamente, a respeito do ministério de Elias. Eliseu foi treinado por Elias, e na hora que ele precisou, que chegou o tempo de ele se separar de Elias, ele pediu o quê? Unção dobrada. Então, esse vai e volta, a palavra volta no original, lá de Levítico, quando fala de restituição, a palavra no original significa chuv, que é restituição. Então, Elias estava querendo dizer para Eliseu, vá, que quando você voltar, aquilo que você deixou, você vai ter 2 vezes mais. Se Elias já era um profeta respeitado, e que o Senhor já tinha usado a vida desse homem para sinais milagrosos e sobrenaturais na terra, Eliseu receberia a porção dobrada, porque esta é a restituição do Senhor. Aquilo que te foi tirado, aquilo que te foi roubado, aquilo que foi furtado de você, você se apresente e diga, eu quero cumprir o propósito, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Você pode ter certeza, meu irmão, o Senhor vai te dar tudo 2 vezes mais. Então, Eliseu recebe de Elias a unção dobrada. A unção dobrada. A unção essa que até mesmo quando Eliseu foi morto, existiu uma guerra, um dos soldados caiu em cima do túmulo de Eliseu. Quando ele caiu em cima do túmulo de Eliseu, ele levantou ressuscitado. Por quê? A unção estava ali? Não, existia um legado. O legado do Senhor não para. O legado daquilo que o Senhor derramou sobre a nossa vida, ele não para. O que Deus quer é que a gente passe como Elias passou para Eliseu e a gente continue passando de geração em geração. Ou seja, era unção dobrada mesmo, que até aquele lugar ali se tornou um lugar onde emanava unção. Irmãos, que onde você passar, que seja o seu carro, que seja as suas coisas, que seja perto da sua casa, quando as pessoas passarem, elas percebam, opa, aqui tem uma atmosfera diferente, porque aqui tem um servo do Senhor, aqui tem unção, aqui tem vida de Deus, aqui tem alguém que teme a Deus. Infelizmente, ultimamente, a igreja não é mais conhecida como alguém que é diferente. São raros aqueles que a gente olha e a gente percebe até mesmo no nosso meio, entre nós, que a gente encontra a pessoa e você já identifica ela pela unção. E você já olha para essa pessoa e você se conecta com ela no espírito e você honra a unção que ela carrega. Infelizmente, hoje estes estão meio escassos.
Mas eu quero te dizer que sobre você que está aqui, o Senhor tem sobre a tua vida unção dobrada. O Senhor tem sobre a tua vida porção dobrada daquilo que você já recebeu, daquilo que você já viveu, daquilo que você recebeu, de repente, há muitos anos atrás, quando você se converteu, entregou sua vida para Jesus, quando você entregou sua vida para cumprir um ministério, para pregar a palavra, para adorar o Senhor, para sair ministrando, cantando, levando as pessoas a conhecerem Jesus. Eu quero dizer, meus irmãos, nessa noite o Senhor tem para você unção dobrada. Se é falar de Jesus até mesmo através das redes sociais, através de reuniões que se façam online, de vigílias online, de lives no Instagram, de qualquer que for o canal onde você use para falar de Jesus e fazer o seu nome conhecido e para pregar o evangelho. Nessa noite o Senhor te diz: eu tenho para você unção dobrada. É maior do que aquela que você recebeu. A unção que você admira, a unção que você honra, essa que você recebe 2 vezes mais. Então, é muito importante também que a gente honre a unção que está sobre a nossa cabeça, sobre as pessoas que estão acima de nós, as nossas lideranças, os nossos pastores. Hoje em dia, infelizmente, muitos pastores não são mais honrados, porque o testemunho deles é ruim. Eles mancham o nome do Senhor, eles mancham o evangelho. Mas antigamente, quando a gente era criança, a pessoa que a gente mais honrava, eu substituí o padre pelo pastor. Eu aprendi que eu tinha que honrar 3 figuras de autoridade, que era o prefeito, a polícia e o padre. É claro que eu continuei respeitando os padres, mas a pessoa que representava, passou a representar Deus para mim na terra, não era mais o padre, era o pastor da igreja. Então, esse era o representante de Deus. Que as pessoas, quando te olhem, te reconheçam como um representante de Deus na terra. Que as pessoas, quando olhem para você, encontrem com você, elas desejem ter o que você tem. Elas desejem a unção que enxergam e identificam em você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor tem uma unção diferenciada. Se você se sente desanimado, se você acha que você foi desgastado, nessa noite o Senhor te diz: se renova, porque eu ainda tenho 2 vezes mais para derramar sobre a tua cabeça. Eu ainda tenho unção e envio dobrado. Eu vou renovar as tuas forças 2 vezes mais. Eu vou renovar a tua paixão e o teu compromisso com Jesus 2 vezes mais. Eu vou renovar o teu vigor 2 vezes mais. Eu vou fazer os teus ossos fortes, os teus ombros fortes, os teus braços fortes. Eu vou renovar os teus músculos espirituais e você vai receber força dobrada. Por quê? Porque ainda não é hora de parar. Ainda não é hora de você dizer assim: tá bom, Senhor, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, completei a carreira e guardei a fé. Não, esse dia só vai chegar no dia que Jesus nos recolher e que a gente for sim passar a eternidade. Enquanto isso, o Senhor tem força dobrada, unção dobrada, ânimo dobrado, o chamado dobrado, alegria dobrada, refrigério dobrado, paz dobrada, descanso dobrado. Enquanto isso, o Senhor te dá tudo isso que você precisa em dobro para você continuar cumprindo o teu chamado, o teu propósito e o teu ministério. Não se canse, porque o Senhor promete nessa noite renovar as tuas forças. Se você acha que cansou, não vale a pena, eu quero te contar, irmão, em nome de Jesus. O Senhor vai te dar fé dobrada. O Senhor vai reanimar o seu coração e os seus sonhos, e você vai dizer: uau, antes eu achava que eu poderia realizar 10, mas agora o Senhor me renovou e eu acho que eu posso realizar 100. Então, em nome de Jesus Cristo, que nessa noite, essa palavra de restituição, ela venha sobre a tua vida. Irmãos, eu quero lembrar vocês que o despojo da guerra é sempre maior do que a guerra. Então, depois que a batalha passa, quando você vai ver o que é que sobrou da guerra, o Senhor nunca faz a gente sair de uma guerra do jeito que a gente entrou. Quando nós vencemos a guerra, nós estamos mais fortalecidos, nós estamos mais ungidos, nós estamos mais íntimos do Senhor, nós temos mais unção, nós temos mais compreensão, nós temos mais entendimento, nós temos mais palavras de revelação, nós temos mais unção. Ou seja, quando a guerra termina, o despojo da guerra é maior do que a própria guerra. Então, não se canse no meio da batalha.
Não se canse no meio da guerra, mas receba renovo do Senhor. Mude o seu olhar. Não olhe para aqueles que te desanimam. Não olhe para aqueles que querem minar a tua força. Porque lembre-se disso, quando o Senhor quer falar conosco, Ele usa pessoas, Ele usa a igreja, Ele usa palavras de profecia, Ele usa o corpo de Cristo. Mas quando Satanás quer atrapalhar o que Deus tem para fazer na nossa vida, ele também vai usar pessoas. E muitas vezes elas estão lá, dentro da igreja, convivendo com a gente. Então, aprenda a ter discernimento de visão. Aprenda a não permitir que ninguém atrapalhe o agir de Deus na sua vida. Seja lá quem for, se no teu espírito não tiver paz, não vá adiante. Se não sabe o que fazer nem para onde ir, não vai, não faça nada. Fique parado e espere a ordem do Senhor, o livramento do Senhor, a direção do Senhor. Não se mova sem ter paz e convicção no seu coração. Mas quando o Senhor trouxer também paz, convicção, certeza, você pode ter certeza que você vai ter ânimo dobrado, alegria dobrada, unção dobrada para se mover dentro daquilo que o Senhor te orientar para fazer. Amém, meus irmãos? Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a tua vida: se encha de alegria, se renove na esperança. Saiba que você deixou coisas para trás, você renunciou a algumas coisas, mas o Senhor tem porção dobrada na tua vida. O Senhor tem porção dobrada, porque Deus não deve nada para ninguém. Não existe ninguém mais generoso do que o nosso Deus. Então, em nome de Jesus, que você, meu irmão, minha irmã, seja renovada em alegria. Não se canse de orar, não se canse de profetizar, não se canse de buscar a conversão dos teus familiares. Não se canse, não desista, mas que, pelo contrário, nessa noite, você receba porção dobrada do Senhor, de todos os recursos que você precisa para permanecer firme, perseverante e cumprindo o propósito. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Posso orar com os irmãos? Amém. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento esse grupo nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Cada irmão, cada irmã, Senhor, cada casa aqui representada, eu apresento diante do teu altar, dizendo: meu Pai, derrama sobre cada um deles porção dobrada de tudo que eles têm dedicado aos teus pés. Derrama sobre eles porção dobrada de cada tempo, cada minuto gasto aos teus pés. Derrama sobre eles, derrama sobre a sua casa, derrama sobre a sua família a sede que eles têm. Dobra essa sede e derrama sobre os seus familiares a mesma sede, ainda 2 vezes mais, para que os seus familiares busquem ao Senhor com singeleza, com sinceridade de coração, assim como esses irmãos estão dando. Em nome de Jesus, tire o cansaço, tire a fadiga, tire o desânimo, tire em nome de Jesus. Eu repreendo as armadilhas de Satanás que querem prender os pés dos meus irmãos de caminharem, de permanecerem em pé, de terem vigor e de continuarem. Eu declaro nessa noite renovação de forças em nome de Jesus, renovação da unção, renovação do propósito, clareamento do propósito em nome de Jesus. Que eles não achem que o seu trabalho é vão, que eles não se cansem achando que já fizeram muito e que não vem frutos. Senhor, os frutos nós colheremos na glória, os frutos nós veremos somente na eternidade, onde nem a ferrugem corrói, nem a traça rói. Meu Deus, nos dê olhos para a eternidade. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu oro declarando sobre a vida destes irmãos o bálsamo fresco que vem do teu trono nessa noite. Renova-os na esperança, renova-os na unção, renova-os no chamado, renova-os na alegria. Em nome de Jesus, que a tua alegria seja sua força. Entrega para eles porção dobrada de tudo aquilo que eles perderam, de tudo que foi tirado, de tudo que foi esquecido, de tudo que foi aberto mão, de tudo que foi abafado pela luta, pela dificuldade, pela canseira, pelo desgaste, pelo desânimo. Devolve, Deus, devolve de forma dobrada em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a tua alegria, eu declaro o teu amor, eu declaro, Senhor Jesus, a tua unção dobrada
sobre a vida de cada um desses irmãos. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, usa a vida deles de forma poderosa por esses dias. Senhor, foi para um tempo como este que o Senhor separou esse povo. Foi para um tempo como este que o Senhor separou esses irmãos. Foi para um tempo como este que o Senhor os fortaleceu e os manteve em pé até aqui. Foi para serem luz, foi para serem boca de Deus, foi para serem boca profética, foi para ser boca que leva vida e salvação. Portanto, renova a sua esperança, renova a sua fé, renova as suas forças no Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.